Fala pessoal! Mais uma vez estamos de volta com o nosso programa 5 Minutos para o Enem. Minha ideia hoje é falar com você um pouquinho a respeito do segundo reinado brasileiro. 1840-1889, 49 anos em que Dom Pedro II governou o Brasil. Um dos conteúdos que aparece em nossa prova do Enem, principalmente no seu aspecto político, quando a gente lembra que o período do segundo reinado foi o período mais estável de todo o período do Império. Se a gente lembrar que o primeiro reinado dura somente 9 anos e o período regencial entre Dom Pedro I e Dom Pedro II dura mais 9 anos, a gente entende que os 49 anos em que Pedro II permaneceu no poder foi um período de grande estabilidade política. É tão claro isso que quando a crise começa a se instalar, ela começa efetivamente após a Guerra do Paraguai, na década de 1870, e demora quase 20 anos para que finalmente o imperador fosse retirado do poder. Lembra também de um outro detalhe. O período do Segundo Reinado é uma fase em que nós temos um grande crescimento econômico no Brasil. E há uma diversificação, ou pelo menos o surgimento de algumas novas atividades. O café, que começa a se desenvolver antes mesmo do período do Segundo Reinado, mas atinge o seu auge efetivo durante essa fase. Primeiro o café, que era produzido na região do Vale do Rio Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro, até que finalmente o café avança no estado de Minas Gerais, ou melhor, na província de Minas Gerais, na região que hoje nós conhecemos como estado do Espírito Santo, avança na direção do interior de São Paulo. E o café do oeste de São Paulo é o que torna de verdade o Brasil uma das maiores nações na produção de café e no comércio externo de café do planeta. Lembra aí que estamos na época da segunda fase da Revolução Industrial e o café brasileiro começa a se popularizar, digamos assim, como sendo uma bebida da população urbana, um alimento, digamos assim, que marca essa expansão da industrialização e uma bebida barata, um alimento barato para essa população operária europeia, norte-americana. Vamos chamar outro detalhe, né? Falou de café, a gente fala de crescimento dessa exportação e a formação daquele grupo de homens que nós conhecemos como os barões do café do Brasil. Uma galera que vai marcar com muita força a nossa história, principalmente porque os lucros do café que esses homens vão oferir vai ser utilizado em atividades outras, como, por exemplo, o surto industrial. Alguns preferem a expressão Era Mauá, identificado ali com o chamado Barão de Mauá, que foi o maior empresário do Segundo Reinado brasileiro. Um dos grandes empresários da história do Brasil e um período em que ele viveu, o auge da sua vida entre 1850 e 1870, aqueles 20 anos em que houve um crescimento de empresas, principalmente no setor secundário e no setor terciário aqui no Brasil. Prestadoras de serviço, algumas empresas até de metalurgia começam a surgir no Brasil em grande quantidade. É um período de surto industrial principalmente pelo fato de que esse crescimento não rendeu frutos a médio e longo prazo, levando com que boa parte das empresas que foram abertas acabassem fechando num espaço de 20 anos. Há a questão da concorrência inglesa, a questão de uma economia que é fundamentalmente escravista, mas não há como negar a uma mentalidade da época de que o Brasil não nasceu para ser um país industrializado. Isso era frequente na elite brasileira, principalmente na elite política, que era quem poderia facilitar ou dificultar o processo da industrialização. Por fim, sempre é bom lembrar que é o período do Segundo Reinado que marca o fim da escravidão no Brasil. Um processo gradativo, um processo legalista e um processo em que os grupos poderosos políticos brasileiros tentaram ter todo o controle sobre essas etapas, justamente em função do medo de que a haitização do Brasil pudesse acontecer. Observe então que a aprovação de leis começa em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz e prossegue até 1888 com a aprovação da Lei Áurea. Sobre a escravidão a gente vai conversar melhor em outro momento. Grande abraço! Tudo de bom, obrigadão pela sua atenção.